Hoje a gente mergulha num assunto espinhoso aqui em São Paulo: pirataria e evasão fiscal. É um problema gigante, sabe, com impacto na economia, na vida de todo mundo. E a nossa base aqui é um documento bem importante, o relatório final de uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria, lá da Câmara Municipal. O processo RDP 43/2021, eles investigaram a fundo essa venda de produto importado sem imposto, produto falsificado, enfim. Exato. E olha, essa CPI não surgiu por acaso, né? Veio de muita pressão da sociedade, do setor produtivo mesmo, que não aguentava mais ver produto ilegal sendo vendido assim na cara dura. Isso mexe com o emprego, com o imposto que deixa de ser arrecadado, com a economia toda da cidade. O relator até lembra de outra CPI, federal, lá de 2003, 2004. Ah, sim, já existia essa preocupação antes. Já. E os pontos eram parecidos. Lucro fácil, porque não paga imposto, né? Sensação de impunidade e também a questão social por trás disso tudo. Entendi. Então, nosso objetivo hoje é justamente destrinchar o que essa investigação mais recente descobriu. Qual o tamanho real do problema em São Paulo hoje? Quem são os envolvidos? E o que o relatório propõe, né? Bom, vamos lá. Para a gente ter uma noção do impacto econômico, o relatório traz uns números assim, que assustam. Teve um depoimento importante do Edgar Rodrigues de Oliveira, da ABAPI. Ele estimou um prejuízo só em São Paulo, em 2020, de 90 bilhões de reais. 90 bilhões, é isso mesmo? Por causa de imposto não arrecadado? Isso, por causa de produto pirata, contrabandeado, é um valor absurdo. E claro, isso significa menos emprego formal, menos gente querendo investir aqui, né? Especialmente setores como o da moda, que sofre muito com isso. E tem um cálculo mais específico para o município, né? Feito pela própria Câmara. Isso ajuda a gente a entender o impacto direto aqui na cidade. Tem sim. A Consultoria de Economia da Câmara fez uma conta, usando a metodologia do Fórum Nacional contra a Pirataria, e aplicou ao PIB de São Paulo. A estimativa é de perda de arrecadação municipal ISS, um pedaço do ICMS, de pelo menos 1,5 bilhão por ano. 1,5 bilhão por ano que deixam de entrar para a prefeitura. Nossa, dinheiro que podia para tanta coisa, né? Saúde, educação. Exatamente. Dá a dimensão do problema aqui, no nosso dia a dia. E onde que essa venda ilegal se concentra mais? O relatório mostra esses pontos. Mostra sim. E não tem muita surpresa, na verdade. É a região central de São Paulo, Rua 25 de Março, Pari, Brás. Áreas das subprefeituras da Sé e da Muca, principalmente. A Guarda Civil Metropolitana também confirma isso. E o tipo de produto? É variado? Muito variado. Cosmético, roupa, tênis, relógio, eletrônicos aos montes, né? Celular, carregador, aquelas TV Box e cigarro contrabandeado, claro. Principalmente do Paraguai. E em 2021, quase metade do mercado de cigarros do Brasil já era ilegal. Chegaram a falar até de suplemento alimentar falsificado. Isso é perigoso demais, mexe com a saúde diretamente. Exatamente. O que, bom, nos leva a como a CPI fez essa investigação. Ouviram muita gente, né? Desde autoridades até o pessoal do setor privado. Começando pelas subprefeituras. Os subprefeitos da Sé, Moca, Vila Mariana, Pinheiros. Eles deram depoimentos bem reveladores. E o que eles disseram? Qual o papel deles nisso? Basicamente confirmaram que o papel deles é mais administrativo. Verificar licença, interditar um lugar, mas só depois que o problema fiscal ou policial é confirmado por outro órgão. Não é a subprefeitura que diz esse produto é pirata. Esse é com o Fisco, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e com as polícias. DEIC, inclusive. Mas eles mencionaram a dificuldade de fiscalizar, né? Pouca gente. Exato, esse foi um ponto muito crítico. Recursos limitadíssimos. Na Sé, por exemplo, acho que eram 11 agentes vistores para dar conta de tudo. Na Moca, 14. É muito pouco. Impossível dar conta, sozinhos, né? Impossível. Por isso eles bateram muito na tecla das ações conjuntas. Receita, Polícia Federal, Civil. Deram até exemplo de sucesso, tipo uma apreensão de 43 milhões em cigarro eletrônico na Sé, numa ação conjunta. Contaram como funciona a apreensão na Moca, o lacre, a multa. E um dado curioso: menos de 1% das pessoas tenta reaver a mercadoria apreendida.
Por quê? Não tem nota fiscal. É um sinal claro, né? Com certeza. Eles chegaram a mapear depósitos clandestinos até na Avenida Paulista e sugeriram uma coisa interessante: incluir no sistema Tolegal, que regulariza ambulantes, uma autodeclaração anti-pirataria. Interessante. Saindo um pouco da rua e o mundo digital. As plataformas online. Como elas entram nessa história? O Procon SP parece que atuou bastante nisso, né? Atuou. O depoimento do Fernando Capes, que era o diretor do Procon SP na época, foi assim bem forte. Ele explicou que o Procon age tanto na prevenção quanto recebendo denúncias, né? E o foco nas plataformas digitais estava crescendo muito. Mencionou acordos com o Mercado Livre, com a Facile para tirar anúncio ilegal do ar mais rápido, reembolsar consumidor. E na época, estavam pressionando a Shopee Pressionando como? para assinar um acordo parecido. Ameaçaram com multa pesada, 11 milhões de reais, e até com a possibilidade de tirar o site do ar, entrar com ação por dano moral coletivo. Isso toca num ponto central. Qual a responsabilidade real dessas plataformas? Elas são só uma vitrine ou algo mais? É, a grande discussão. O Capês defendeu a tal da responsabilidade solidária. O argumento, baseado no Código de Defesa do Consumidor, é: se a plataforma lucra com aquilo, com a publicidade, com a audiência gerada pelas vendas, mesmo as ilegais, ela não é só passiva, ela faz parte da cadeia. Faz sentido. E ele alertou muito para os riscos para o consumidor, né? Não só comprar produto ruim que pode fazer mal para a saúde, mas o risco legal também. Comprar algo de origem duvidosa, mesmo sem saber, pode ser crime de receptação. Artigo 180 do Código Penal. Fora o prejuízo bilionário para os cofres públicos que ele reforçou. E as plataformas? O que elas disseram para se defender? O Mercado Livre, por exemplo, eles apresentaram o que fazem para combater isso. Apresentaram. O Mercado Livre falou bastante do investimento em tecnologia, coisa de 100 milhões de dólares, sabe? Usando inteligência artificial, machine learning, para derrubar anúncios automaticamente. Disseram que 95% das remoções eram assim, E os outros 5%? viriam de denúncias. Eles têm parcerias com as 6.500 marcas, órgãos públicos, que denunciam. Falavam de uma equipe interna de 250 pessoas só para monitorar isso, e de uma política de banir quem reincide. E teve aquele caso da apreensão no depósito deles, né? Milhares de carregadores. Sim, 10 mil produtos, quase todos carregadores, sem selo da Anatel. A defesa deles foi que, pelo modelo de negócio, eles só guardam e entregam, fulfillment, né? Então seria difícil conferir tudo antes. A questão jurídica da posse da mercadoria. Entendo. E sobre a parte fiscal, a evasão, eles falaram algo? Falaram que combatem sim. Exigem nota fiscal para os produtos que ficam nos depósitos principais deles, mandam informações para a Receita, para as secretarias da Fazenda, reportam coisas suspeitas para o COAF, né, a UIF, para evitar lavagem de dinheiro. Mencionaram até parceria com o Detran para combater venda de peça roubada. E a Shopee? Também foi ouvida? A linha foi parecida? Foi ouvida sim, disseram que atuam como intermediários aqui desde 2019, que a maioria dos vendedores, 85%, são brasileiros e que tem ferramentas para denunciar na plataforma. Mas assim, a percepção da CPI, pelo que o Capês falou, era que precisavam colaborar mais. E teve um exemplo bem concreto do perigo disso tudo, que veio do pessoal de suplementos. A Integral Médica denunciou falsificação em várias plataformas. Nossa. O problema é que a matéria-prima ficou muito mais cara, tipo 60%, 80% mais cara. Aí o que acontece? Aumenta a adulteração. E para o consumidor é difícil saber o que é original. Aí você vê na plataforma um produto sendo vendido por R$ 35,00, R$ 40,00, quando o original custa R$ 180,00, R$ 200,00, até R$ 350,00. O responsável da empresa usou uma palavra forte, diz que é praticamente veneno sendo vendido. É muito grave. Chocante. Durante a investigação toda teve um nome que surgiu bastante, né? O da família Lau Qin-shon, dona de vários shoppings ali no centro. Qual a ligação deles com tudo isso? Assim, o relatório dedica um bom espaço a eles. A família LOL, por meio de várias empresas, tipo Mundo Oriental Incorporadora, Maxim Administração, controla muitos shoppings, galerias, principalmente no Brás, Paris e Moca. O histórico que a CPI levantou é, digamos, complicado. Aponta que o Law Kin Chong teria começado lá atrás com contrabando, trazendo coisa da China.
Ele já teve problemas antes com a justiça. Já? Já. Inclusive foi preso por tentar subornar um deputado numa CPI da pirataria anterior. O irmão dele também já foi preso, com toneladas de eletrônicos. O modelo de negócio que eles alegam hoje é só de alugar o espaço, sabe? Tentando dizer que não tem responsabilidade pelo que vendem lá dentro. E eles colaboraram com essa CPI agora? Foram depor? Foi uma luta. O relatório fala em 11 convites, 12 intimações. E nada. Eles entraram na justiça com um habeas corpus preventivo para não ir ou para poder ficar em silêncio. Nossa, que resistência! Total. No fim, foram levados à força por ordem judicial, mas aí exerceram o direito ao silêncio. A CPI acabou focando bastante nos shoppings deles, né? O Shopping 25 de Março e o Shopping Pari, apontados como grandes centros de venda de produto irregular. Entendi. E o outro caso que chamou muita atenção foi o do consórcio Circuito das Compras, a nova feirinha da madrugada, né? Tinha uma proposta social, mas parece que a realidade foi bem diferente. Bem diferente. A ideia original era ótima, né? Pegar aqueles milhares de comerciantes informais do pátio do Pari, um terreno público e dar uma estrutura, formalizar. O projeto era gigante, 182 mil metros quadrados, 4 mil boxes, lojas, estacionamento para centenas de ônibus de sacoleiros. Um investimento de mais de 400 milhões de reais captados com debêntures. A empresa que ganhou a concessão, a Circuito das Compras SPE, SA, teria 35 anos para operar. Parecia bom no papel, mas o que a CPI encontrou lá? Olha, a palavra que o relatório usa, e parece adequada, é caos. Primeiro, uma dívida gigante com a prefeitura. Não pagavam a outorga a taxa pela concessão. A dívida já passava de 50 milhões, podia chegar a 100 milhões com juros e multas. E problemas básicos de estrutura. Escada rolante que nunca funcionou direito desde que inaugurou, banheiro sem papel, sem sabonete, coisas básicas. E os comerciantes, que eram o foco social do projeto, como eles ficaram nessa história? Foi aí que a coisa piorou, foi o ponto mais dramático, eu diria. O relatório descreve cobranças abusivas, boletos de quase 3 mil reais, muito acima do tal aluguel social que estava previsto no contrato, que era menos de R$ 1.000. Abusivo mesmo. E para ter um descontinho, tinha que pagar lá na administração, presencialmente, em horário bancário. Imagina as filas. Se atrasassem, lacravam o box, cortavam a luz, aparentemente sem ordem da justiça. Que situação! Muitos se endividaram, tiveram bens penhorados. As vendas, muito piores do que na rua. O movimento no shopping era baixo. Os andares de cima ficavam às moscas, tipo fantasma. E ainda teve uma construção irregular lá fora. Teve. Fizeram um bulevar externo que a CPI considerou irregular. E isso teria beneficiado comerciantes novos passando por cima da preferência que os antigos deveriam ter pelo contrato. Um descaso total com o objetivo social inicial. E para complicar ainda mais, tem toda uma engenharia financeira por trás. Entrou uma empresa securitizadora na jogada, a Fortisec, para cuidar da parte financeira. Essa Fortisec seria ligada a outra figura que também fugiu da CPI, o Marcos Jorge, que também precisou de ordem de condução coercitiva. Há suspeitas no relatório de que a Fortisec assumiu o controle financeiro de fato. E com que intenção? Bom, aí entram especulações. O relatório levanta a hipótese de uma desvalorização proposital do negócio todo, talvez para vender depois por um preço baixo. E adivinha quem é mencionado como possível interessado? A família Ló. Exato. O nome deles aparece de novo nesse contexto. É tudo muito interligado. Nossa, isso aponta para algo muito maior e mais sombrio do que só vender produto falso na esquina. Sem dúvida. A CPI deixou claro que não vê a pirataria como um problema isolado de pequenos vendedores. O relatório conecta isso diretamente com o crime organizado. A venda desses produtos seria uma forma de financiar outras atividades criminosas, como tráfico de drogas, de armas e, claro, a lavagem de dinheiro, usando comércios de fachada para esquentar dinheiro sujo. E a questão do trabalho escravo que você mencionou. Sim, esse é um dos pontos mais graves. A ligação com trabalho análogo à escravidão, principalmente de imigrantes em oficinas de costura clandestinas. Condições desumanas, sabe? Retenção de documento, pagamento irrisório, só o básico para sobreviver. É terrível. Diante de um cenário tão complexo assim, com gente poderosa, envolvida, resistente, quais são as maiores dificuldades para quem tenta combater isso, para as autoridades? São muitas, viu? Primeiro, a resistência organizada.
Os próprios lojistas, às vezes, se juntam para impedir a fiscalização. Teve caso de vereador precisando de escolta policial para entrar no Shopping 25 de Março. É perigoso. Imagino. Depois tem os entraves legais, operacionais. É difícil provar na hora que a nota fiscal é fria, que o produto é pirata mesmo. Muitas vezes precisa de flagrante. E tem um uso de liminares na justiça, né? Para suspender a ação fiscal, para ganhar tempo. O famoso sob júdice. E a falta de coordenação entre os órgãos? Também. Falta uma integração maior, mais recursos, mais gente. É uma luta desigual em muitos momentos. Então, no fim das contas, depois dessa investigação toda, o que a CPI concluiu? E o mais importante, o que eles recomendaram? O que precisa ser feito? A conclusão principal é forte. A pirataria em São Paulo não é bagunça. É um esquema organizado, empresarial, hierárquico, com raízes que vão muito além da cidade. O relatório até reconhece que existe esforço de combate, sim, mas diz que o Estado precisa se organizar muito melhor, agir de forma mais estratégica. E sobre o circuito das compras? A conclusão foi mais drástica. Foi. A CPI pede uma intervenção urgente da Prefeitura. Diz que a situação lá é de descumprimento total da função social do projeto, além das inúmeras irregularidades financeiras, contratuais e operacionais. É um pedido de socorro, basicamente. Entendi. E as recomendações vão nessa linha de ação mais forte? Totalmente. Dá para agrupar as recomendações. Primeiro, as gerais. Criar um plano municipal de combate à pirataria, unificando as ações com um órgão de inteligência por trás. Fazer campanhas educativas para o consumidor. Intensificar a fiscalização, capacitar melhor os agentes e, claro, articular melhor com o Estado e a União. E em termos de leis? Pedem leis mais duras, tanto federais quanto municipais. Uma que responsabilize diretamente os donos de shoppings, galerias pelos produtos vendidos lá, prevendo até a cassação do alvará de funcionamento. Mais importante, protegendo o lojista que está regular, que não tem nada a ver com o esquema. E aí vêm as recomendações bem específicas e urgentes. Para o circuito das compras, a palavra é intervenção imediata. A prefeitura precisa entrar lá, nomear um interventor experiente para arrumar a casa, para investigar a fundo a relação do consórcio com os lojistas e com a própria prefeitura. E encaminhamentos para outros órgãos também. Muitos. Para o Ministério Público Estadual, para investigar a rede criminosa toda, lavagem de dinheiro, a formação de quadrilha, tráfico de pessoas, trabalho escravo e a relação abusiva com os lojistas. Para o MP Federal do Trabalho e para o Ministério do Trabalho, para investigar o trabalho escravo nas confecções. Para o PROCON e outras entidades agirem com mais força também. Uau! Fica muito claro que a pirataria em São Paulo é só a ponta de um iceberg enorme, né? Envolve crime organizado pesado, exploração de gente, um prejuízo econômico brutal e falhas sérias na gestão pública. Exatamente. As recomendações mostram bem isso. A solução não é simples. Não é só prender vendedor na rua. Exige mexer em muitas frentes ao mesmo tempo. Lei, fiscalização inteligente, educação e ter a coragem de intervir onde a coisa saiu totalmente do controle, como no circuito das compras. É preciso resgatar a função social que deveria estar por trás de projetos assim, né? Pensando na cidade como um todo, é um retrato dos desafios de equilibrar crescimento, formalidade e justiça social. E isso tudo deixa uma reflexão importante pra gente, né? No nosso dia a dia, quando a gente se depara com um produto muito, muito barato, como pesar as coisas? Como equilibrar a vontade de economizar agora com a consciência dos custos que estão escondidos ali? A exploração de alguém, o dinheiro que vai para o crime, o prejuízo para a economia formal que afeta todo mundo que paga os serviços que a gente usa. Quebrar esse ciclo parece exigir bem mais do que só fiscalização. Exige uma mudança de olhar, uma consciência coletiva diferente.